Vamos ao debate de uma semana louca com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho para abordarmos o incontornável, ou seja, aquilo que se foi passando nos últimos dias desde que Montenegro falou ao país e lançou os dados para um jogo que ainda tem desfecho imprevisível. O desfecho está marcado para terça-feira ou não, isto porque a moção de confiança que o governo, aliás, já aprovou, será apresentada e discutida e votada nesse dia no Parlamento Nacional. Caso seja rejeitada, Marcelo Rebelo de Sousa já definiu um calendário porque trabalha em cenários, apontando a realização inevitável de eleições legislativas antecipadas para 11 ou 18 de maio. Este é o assunto que domina as nossas conversas de hoje. As implicações, claro, nas regionais também passarão pela nossa mesa de trabalhos. Mas antes, Joaquim Sousa, a frase ou o momento da semana. Antes de mais nada, boa tarde a ti, Ricardo, Pedro, Dinarte, ao Miguel que está a chegar e todo o auditório da TSF. Esta foi uma semana marcada por inúmeros momentos e todos eles que nos devem fazer refletir. Tivemos o debate da moção de censura, tivemos a comunicação ao país do Primeiro-Ministro, tivemos a semana, mais uma semana do Presidente americano, mas eu gostaria de destacar desta semana uma capa do Diário de Notícias perante aquela que é uma problemática a que cada vez mais países respondem de uma maneira objetiva e clara, que foi a capa de quarta-feira, onde há uma frase que nos devia a todos fazer refletir. Exposição a ecrãs gera atrofia. É um problema hoje reconhecido por neuropediatras, por terapeutas da fala, por inúmeros especialistas, pedagogos e não pedagogos, sobre o perigo que representa os ecrãs para as nossas crianças, o problema não só de saúde com a questão ocular, mas também a quantidade de jovens cada vez mais ficam completamente viciados nos ecrãs, nos jogos e tudo o que isso representa. Representa para a sua aprendizagem, mas acima de tudo representa para o seu futuro, para a nossa comunidade, enquanto espaço de aprendizagem. Enquanto pedagogo é algo que me diz muito, os tablets não trouxeram nada de positivo à educação. Nem a nível da escrita, nem a nível da leitura, nem a nível do pensamento cognitivo. E, nesse sentido, urge fazer uma reflexão sobre as consequências para o futuro dos nossos mais jovens desta exposição, desta situação que estamos a expô-los. Recordar também uma notícia desta semana do The Guardian, que vem dizer que na Dinamarca o relatório da Comissão dos académicos que estudaram esta problemática recomendaram que os ecrãs sejam banidos até aos 13 anos. Portanto, era importante que pensássemos, que ouvíssemos e que, acima de tudo, refletíssemos sobre o problema que temos em mãos. Na altura em que entra em cena, Miguel Silva Gouveia, vou-te deixar respirar antes a frase da semana, Pedro Coelho, bom regresso a casa. Não, Em primeiro lugar, não estou a insinuar nada. tudo bem, é sempre bom voltar a casa. Votou a moção de censura a semana passada, há 2 semanas. É Portanto, sempre bom voltar a casa. Em primeiro Bom lugar, regresso a esta nossa casa. cumprimento ao painel, aos nossos ouvintes da TSF. Tinha aqui duas frases que foram repescadas pelo nosso Primeiro-Ministro quando a discussão da moção de censura, cujo proponente era o Partido Comunista Português. Frases na altura de Pedro Nuno Santos, na altura, há uns anos atrás, esteve também envolvido numa polémica com a empresa do pai e dizia Pedro Nuno Santos na altura que a suspeição é o pior contributo que damos à democracia. E dizia também que está-se a criar um anátema sob o facto de serem empresas de familiares. E, portanto, esta é uma questão que esta suspeição que o Partido Socialista lança agora, não subscrevendo a moção de censura, mas querendo uma comissão parlamentar de inquérito e não subscrevendo a moção de confiança, e parece que Pedro Nuno Santos esqueceu-se daquilo que tinha dito no passado. Ele tem um pai, certamente tem uma mãe,
tem familiares e, portanto, na altura, ele, como fui vítima deste processo, disse que a sua suspeição, que na altura se lançou perante a empresa familiar do pai e, na altura, os fundos comunitários que tinha recebido e os contratos públicos que tinha tido com o Estado, essa suspeição era um inimigo da democracia, e, portanto, é esse o papel que Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista têm feito, e, portanto, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, um pouco isto, não é? Portanto, e é esta a frase, estas duas frases que tinha para hoje. Pedro Coelho foi então o arquivo da Assembleia da República Isso e mesmo. detectou aqui incoerências. Miguel Silva Gouveia, qual é o teu momento Coerência, ou não é? frase da semana? Bom, Ricardo, queria te comentar o Pedro e o Joaquim e também todos os nossos ouvintes. Eu julguei que um dos meus colegas tivesse trazido a frase bombástica da semana. Vi que o Pedro trouxe uma frase do Primeiro-Ministro. Julguei que ia ser esta, mas não. Foi este exercício de memória rebuscada e até de alguma forma manipulada. A frase que eu tenho é que foi dita esta semana. Ou melhor, eu tenho outra frase, mas julguei que esta fosse uma frase dita aqui, por isso não iria usar, mas como foi aqui falado do Luís Montenegro, a frase que ele disse esta semana aos deputados, e cito: às vezes tenho mais que fazer do que vos estar a responder diariamente. Esta foi uma tirada do Primeiro-Ministro na discussão da moção de Não, está censura completa. com. Eu estou a ler aqui o lead do Diário de Notícias, Sim, sim. portanto eu penso que estamos a falar aqui de uma Sim, entidade disse que a insuspeita. frase não está completa, que ele acabou com todo Eh, respeito dos isso, deputados. portanto, Portanto, tem respeito. foi isto que foi dito. Confirmas que ele disse isto. Sim, mas Pronto, disse ok. porque Mas as perguntas respondendo. depois de e mais ter-se perguntas recusado a falar com o Presidente da República, depois de ter sido bastante pouco feliz com os jornalistas há bem recentemente, portanto, esta agora é mais uma das tiradas autoritárias do Primeiro-Ministro. Mas a frase que eu tinha, e sendo amanhã Dia da Mulher, teria que ser uma frase de uma mulher com quem tenho o prazer de trabalhar nos últimos 3 anos e meio e a quem me merece um enorme respeito pela sua combatividade e pelo seu espírito de luta. Falar de Micaela Camacho, que esta semana disse: há mais de 2.000 famílias na lista de espera da Sociobita que cumprem os critérios e têm a sua documentação em dia. Criar um regulamento à medida para entregar estas casas a outras pessoas é uma forma descarada de contornar a justiça social. Exige-se critérios que sejam respeitados, mas o PSD prefere rejeitar esta proposta e manter a porta aberta a favorecimentos. Micaela Camacho também deixo aqui o meu agradecimento por ter ou ser companheira de luta nestes últimos 3 anos e meio e ser uma mulher de armas. Ficam então não uma, mas duas frases, tanto de Pedro Coelho como de Miguel Silva Gouveia, e no caso em apreço há aqui já este pré-aquecimento para o tema da semana, que tem, como disse no início, a ver com aquilo que foi produzido nos últimos 7 dias e não nascido nos últimos 7 dias, porque o assunto já vem de trás, tem a ver com as avanças que a empresa familiar de Luís Montenegro beneficiou e que gerou primeiro uma declaração do Primeiro-Ministro a desafiar os partidos no Parlamento Nacional a manifestarem se estavam do lado do governo, se confiavam no governo. Pelos vistos, rapidamente se percebeu que houve quem, talvez com excesso de rapidez, avançasse com a moção de censura, que foi rejeitada. O PCP recorreu a esse expediente, mas Luís Montenegro também fixou logo um pouco a agenda política, dizendo que apresentaria a moção de confiança. Nas últimas horas, este processo, depois de ter conhecido o calendário também do Presidente da República, conheceu outros contributos, nomeadamente de Marcos Mendes, que apresentou 3 soluções para evitar eleições antecipadas, e, curiosamente, o Primeiro-Ministro
de certa maneira, também alinhou pelo mesmo diapasão a parte de Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que tudo fariam para evitar esse cenário, embora Pedro Coelho, tu que lá andaste nestes últimos dias, possas ter notícias frescas a este nível. Muito bem, é preciso termos a consciência que em 15 dias tivemos duas moções de censura. A primeira do Chega. O Chega apresentou uma moção de censura para desviar o foco dos problemas internos que tinha, com os casos e casinhos que tinha. Essa moção foi rejeitada, também pelo Partido Socialista. Mais tarde tivemos a moção de censura apresentada pelo PCP, que mereceu a abstenção do Partido Socialista, e apenas 14 deputados em 230 é que censuraram o governo da República. E a verdade é que eleições agora não interessam a ninguém. Temos uma guerra, temos umas relações que estão deterioradas entre os Estados Unidos e a Europa, temos níveis de crescimento económico em Portugal como há muito tempo nós não tínhamos, temos um governo reformista, temos valorizações salariais, nomeadamente forças de segurança e professores, temos o PRR em execução e perante um caso da vida profissional e pessoal do nosso primeiro-ministro, foi suscitada uma crise política. As pessoas têm passado, as pessoas podem ter trabalhado na vida, não é crime ganhar dinheiro em Portugal de uma forma lícita. O primeiro-ministro era advogado antes de ser político, depois de sair da política, obviamente, foi voltar a ser a sua atividade profissional e tinha uma empresa familiar, como Pedro Nuno Santos tinha com o seu pai. E o que assisti na Assembleia da República foi um rol de perguntas feitas pelos seus deputados, onde o Primeiro-Ministro dava justificações e depois havia sempre aquele clima de suspeição. O Partido Socialista agora quer fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Não me lembro do Partido Socialista ter feito alguma comissão parlamentar de inquérito à governação do engenheiro José Sócrates. Não sei se ocorreu alguma ou não, penso que não, se calhar deveria ter existido. Preciso também nos recordarmos que Mário Soares, um grande primeiro-ministro, tinha uma empresa, o Colégio Moderno, tinha uma empresa que era o Colégio Moderno, nunca suscitou nenhum problema, e hoje a verdade é que os políticos são perante a comunicação social, então no continente, são diariamente Sentes que há perseguição política de liberdade? Não, e não diria que há uma perseguição política. O que digo é que, enquanto que na Madeira a declaração dos rendimentos e a declaração de interesses ainda é feita de uma forma manual, nós enviamos à entidade da transparência um conjunto de documentação e muitas vezes pode haver um lapso, um documento mal preenchido, mas não foi detectada nenhuma irregularidade do primeiro-ministro. Declarou tudo o que tinha a declarar, é casado em comunhão de adquiridos, tinha uma empresa. Não sei se é a melhor modalidade se deu a cota, políticos. se deu a cota. Não, mas qualquer dia temos indigentes, temos pessoas que não têm passado e temos... Sabe quem entra para esses lugares de destaque... Não, oferecer a empresa? Casar com separação de bens. Mas nós casamos, em princípio, por amor. Okay. E quando casamos por amor, se nós já casamos, e acho que deve ser um direito de qualquer um escolher o regime de casamento que quer. A verdade é que se ele tivesse casado em separação de bens, não haveria este problema, mas foi um desejo, certamente, do casal. Mas agora, o serviço, a causa pública e ser primeiro-ministro não é como o serviço militar obrigatório. Claro que não, mas ele tinha vida quando uma pessoa se assume e predispõe para este tipo de cargos, deve saber o que é que tem, qual é que é o seu portfólio de investimento. Mas aí deixa-me colocar a questão. Montenegro foi naif nesta história, foi ingênuo. Não, disse a verdade, a empresa existe, essa empresa foi declarada a entidade para a transparência, foi declarada, isso foi esclarecido hoje. Sabes quem é que surgiu? De onde é que surgiu hoje? O problema foi esse, é aqui uma meia verdade, mas não é uma verdade completa. Aqui a questão... E acho que o grande problema foi esse. Quase 2 semanas a questão do sol verde, o silêncio. Ele saiu da empresa e se deu as cotas à família. A não ser que ele vá oferecer a outra pessoa. Acho que é legítimo, se nós temos filhos,
e os filhos, um deles já é licenciado, o outro está a acabar a licenciatura, acho que é legítimo que os filhos continuem com o seu pai. Resumindo e concluindo, Pedro, qual é a tua sensação? Vai ou não haver eleições antecipadas? E diria que as posições estão extremadas. Pedro Nuno Santos já disse que a aparecer a moção de confiança vai rejeitar a moção de confiança, o que não se percebe porque não censurou o governo e agora irá rejeitar uma moção de confiança porque se o objetivo era esclarecer, a CPI servia para isso. O Primeiro-Ministro disse que não tinha medo de ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, de esclarecer os seus deputados, que fizessem mais perguntas, mas parece que Pedro Nuno Santos não está interessado nisso. Já tem as conclusões, não quer esperar pela Comissão Parlamentar de Inquérito e já quer censurar o governo, não aprovando a moção de confiança. Acho que os portugueses não querem eleições, acho que ninguém quer eleições. Certamente, sobre eleições, tudo ficará na mesma. Vamos perder tempo. Penso que o único partido que pode beneficiar com esta situação é os partidos extremistas, o Chega. Prova-se mais uma vez que isto a acontecer, Pedro Nuno Santos é o principal aliado de André Ventura. Há uma coligação negativa, portanto, se André Ventura vai votar contra a moção de confiança, Pedro Nuno Santos já referiu isso mesmo, e acho que Pedro Nuno Santos podia esperar, a sede de poder às vezes mata, e este não era o momento, certamente porque por este governo estar a fazer um bom trabalho, estar a reformar o país, estar a imprimir um crescimento económico, o PS não gosta, então quer provocar uma crise política. Miguel Silva Gouveia, há forma de evitar eleições antecipadas? Ainda bem que sou eu a falar a seguir ao Pedro. Essa é a tua vantagem. Nós podemos Tua trocar, vantagem. que é para poder, das palavras do Pedro, sintetizar, lembrando que depois das moções de censura, uma do Chega e outra do PCP, Ambas rejeitadas. foi o próprio Primeiro-Ministro que se propôs, aliás, tinha feito isso antes, numa ameaça pública, naquelas deprimentes comunicações ao país às 8 da noite, num sábado, depois de uma pífia sobre segurança, agora esta. Depois não chega, depois vem o PCP. Não, depois de uma comunicação ao país às 8 da noite, num sábado, sobre segurança, para dizer que tinha mandado a polícia fazer umas rusgas e umas coisas quaisquer, fazer um balanço da insegurança no país, faz esta conferência de imprensa na última. Foi uma declaração ao país, não Uma permitiu. declaração ao país. Não, Tem perguntas. normal, o habitual. Não está ali para responder, como disse aos deputados. Fez quase que uma chantagem aos partidos da oposição. Ou vocês acabam com isto, ou eu meto uma Moção de confiança. moção de confiança. É caso para dizer que Luís Montenegro tem uma familiaridade com os casinos muito própria. Parece que está a jogar aqui à roleta. E se calhar aqui só um à parte para dar os parabéns ao nosso conterrâneo João Vieira, que foi campeão de póquer, ganhou 4,3 milhões de dólares num torneio. Saúdos aqui desde a Madeira até o João, que muito nos honra. Que não tem nada a ver com a Nada a Solverde. ver com a Solverde, nada a ver com política. É um jovem talentoso madeirense, campeão também, não é só Ronaldo, não é só no futebol. Mas isto, depois de Luís Montenegro jogar a sua mão, Para clarificar, o PCP apresenta uma moção de confiança. E apressaram-se os ministros a dizer, havendo uma moção de confiança, parece que... Uma moção de censura. Uma moção de censura, parece que já não precisamos de apresentar a moção de confiança. certo? Pedro Nuno Santos aparece com uma solução pedindo uma comissão parlamentar de inquérito. E onde é que está aqui o erro de Luís Montenegro? Foi com uma manifesta falta de coragem que eu acho que um político deve ter, e acima de tudo um marido e um pai, trouxe a mulher e os filhos para um problema que era exclusivamente dele. Quem trouxe a mulher e os filhos foi a oposição. Dele. Foi ele que, quando falou, disse que era... Ele é que decidiu contar a história. Que era uma empresa que foi entregue aos filhos e que não poderia deixar ou privar os filhos de ter... Tudo bem. Ele está no seu direito e temos que respeitar. Agora, ele também queria saber quem eram os clientes, tinha que saber quem eram os sócios. Não foi oposição. Só queria saber quem eram os clientes. Isto nasceu com uma notícia no jornal
cá está o jornalismo a funcionar, não foi o PS, não foi o Chega, não foi nenhum partido da oposição que trouxe isto para cima da mesa. Foi um jornalismo de investigação que disse que havia a possibilidade de existir uma incompatibilidade com a lei dos solos, porque a empresa tinha na sua atividade, dentro do seu escopo de atividades, o trabalho imobiliário. Agora, o que se veio a descobrir é que até hoje, até o mês passado, ainda havia uma avança com uma empresa que é a Solverde, que detém a concessão do jogo e que este ano, no final do ano, vai voltar a ser feita uma concessão pública do jogo e o primeiro-ministro daqui no meio disto tudo. E este é o problema, é meu entender. Também este. É o silêncio da avença com esta empresa. Manteve-se 2 semanas silencioso, que se poderia ter resolvido logo, porque não quis responder aos jornalistas. Depois, confrontado com uma moção de censura, a primeira do Chega, lá teve que soltar algum tipo de explicação. As explicações geraram mais dúvidas e chegou-se ao sítio ou à situação que chegamos hoje. Daí a minha questão, Miguel, há forma de evitar eleições? Agora já percebeu o Luís Montenegro que se calhar não é o jogo que está a jogar, vai-lhe sair um bocado furado, porque basta ver o ministro Manuel Castro Almeida veio hoje a público dizer: se o PS tirar a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós retiramos A moção de a moção confiança. de confiança. Mas em que planeta é que se vive? Isto é um jogo de póquer que estamos aqui a viver em direto, em que todos vão mostrando as suas mãos. Pois Carlos Moedas vem apelar ao PS para votar a favor da moção de confiança, porque o país não pode ir para eleições. Podes falar para Álvaro Beleza. Álvaro Beleza, o que é que Quando? PS? Álvaro Beleza? Álvaro Beleza foi o PS? do PS que veio aqui dizer que na Madeira o PSD Não. tinha isto tudo num brilharete. Mas sobre os Portanto, casos, o que ele isso diz diz? muito sobre a forma e a visão de Não Álvaro interessa, Beleza. exemplo, não interessa. Estou a falar de uma pessoa que é do teu partido, que é tão somente o presidente da principal Álvaro Câmara Beleza. do país. Não, estou a falar do Da Álvaro principal Beleza. Câmara do país. O que vai impedir encarecidamente para que o PS não vote a moção de confiança. Sim, mas Álvaro Beleza já vote- desabitua a isso mesmo. não, Portanto, não, o Álvaro Beleza não merece aqui comentários, ele nem sequer Mas é nesta socialista. discussão. E é da SADS. Há de haver socialistas que concordem, há de haver sociais-democratas que até concordam que Luís Montenegro se vai embora. Eu tenho já se fala esta em semana Pedro o Passos fantasma, Coelho. o elefante fantasma Na que está sala, voltou. que é Pedro Passos Coelho, é que devia estar agora neste Mas deixa-me dizer que esse nome é muito colocado por jornalistas. Enfim, isso Ricardo, dava outra história. Portanto, na tua ótica, é inevitável que o país vá para eleições. o próprio Luís Montenegro e o PSD entrincheirou-se numa situação em que me parece inevitável que esta moção de confiança seja votada. E sendo votada, se ninguém, acho que a única forma seria acabar com a linha vermelha e dar, se calhar, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa ao Chega, não sei. Ui. Joaquim, como é que lês Bem, todas estas derivações em dó menor e que têm um desfecho previamente anunciado até pelo Presidente da República, mas que agora sofre aqui um novo impasse com várias vozes? Marcos Mendes foi a primeira, também a tentar marcar pontos para a última das eleições deste ciclo. já teve resposta do Almirante a dizer que não era comentador. Portanto, é a velha situação do copo meio cheio e do copo meio vazio. Nós, neste último ano, ao contrário do que era expectável, o governo conseguiu assumir um conjunto de dossiês e resolvê-los. E o Pedro já falou aqui da questão dos professores, da questão do aeroporto, ou seja, a economia aparentemente está a dar sinais de retoma, está com números superiores da UE. Só que depois há a teoria do copo meio vazio, e daqui faz-nos lembrar o taticismo sem grande tato que o governo tem tido. O governo tem comunicado mal. Se tem agências de comunicação, está na hora de mudá-las, porque efetivamente não havia necessidade de chegarmos ao ponto em que chegámos, com estas 2 semanas, com o Primeiro-Ministro a ser cozinhado, alumbrando, com situações que naturalmente iriam surgir e claramente afetaram Luís Montenegro, que tirando a comunicação ao país, pouco falou.
e recordar aqui que há duas situações. Em primeira, 1980, quando Ramalhianes, que era manifestamente alguém que era mais bruto a comunicar, contratou Joaquim Letria para comunicar por ele. E depois a situação, que também se fala entre algumas hostes sociais-democratas, a ideia de 1985. Portanto, tínhamos um governo que governava, na altura Aníbal Cavaco Silva, que veio substituir o governo do Bloco Central, que era um governo de indecisão, como nós tínhamos com o último governo de António Costa, de maioria absoluta, recorde-se, e que efetivamente poderia dar aos portugueses a ideia de não quererem instabilidade. E realmente, em vez de ter durante 1 ano e meio o Primeiro-Ministro a ser cozinhado nas CPIs, na imprensa, procurar uma legitimidade democrática que poderia ser importante. Mas há aqui 3 situações que são importantes de falar. Em primeiro lugar, ter noção que esta é uma má ocasião para o país. Não só pela questão internacional, que é de todos conhecida, mas também porque é uma altura em que, constitucionalmente, o país vai ficar num limbo. E, portanto, não haverá aqui grande poder de decisão nestes próximos meses. E, por isso, objetivamente, Luís Montenegro, compreendendo a situação de não querer, para já, envolver a família e estar em comissões parlamentares de inquérito, que são, por vezes, particularmente violentas, opta por uma moção de confiança. Depois, temos aqui também que recordar, que olhar para aquele que foi o comportamento de Pedro Nuno Santos e dizer que ele foi manifestamente um líder que não decide, portanto que não se assume e que por isso também não quer eleições. Está encostado à parede a ter que ir para eleições quando ele claramente não as quer. E ele deu claramente a ideia que não está a pensar naquilo que é melhor para Portugal. E estamos aqui a falar dos 2 principais líderes dos 2 principais partidos. Mas depois temos aqui a semana que manifestamente foi mal, que é a semana de Hugo Soares. O líder parlamentar do PSD teve 2 ou 3 momentos que não foram felizes. A primeira é comparar o Colégio Moderno e a situação da empresa à situação da Avesa com a Solverde. Porque uma era conhecida, realmente Mário Soares nunca escondeu que havia o Colégio Moderno, que era da família Soares, ao contrário, e que quem é que era? Lá ia. Aqui, durante 2 semanas, não se soube. A pergunta que se colocava no país era quem é que são os clientes, afinal, da empresa do Primeiro-Ministro. E depois, e aqui vão-me perdoar, mas dizer que a comunicação social não deve escrutinar o governo é manifestamente inaceitável num regime democrático como o nosso. E Hugo Soares manifestamente não teve aqui ao nível da sua bancada parlamentar, que me parece que foi aquela que na moção de censura se portou melhor em relação àquilo que foi uma confusão pegada na Assembleia da República no dia da discussão da moção de censura do Partido Comunista Português. Há aqui uma outra questão que tem a ver com o próprio posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa em toda esta história. Eu poderia começar pelo fim, porque me pareceu demasiado grave para um Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não fez uma declaração ao país. Comentou a atual situação política, esquivando-se de comentar aspectos específicos, nomeadamente da vida empresarial da família de Montenegro e outras daí decorrentes, mas vestiu um pouco o papel de comentador num momento que se esperava maior clareza e objetividade na intervenção, que toda a gente ficou convencida quando sai a notícia durante o debate da moção de censura que Marcelo falaria diretamente ao país de uma outra forma. Depois definindo claramente calendários que presumo que estão combinados com o Luís Montenegro, porque reuniram nesse dia ou no dia antes, e sim, portanto deve ter havido uma concertação. Que imagem é que o mais alto magistrado da nação, Pedro Coelho, deu ao país? Bem, antes disso, de uma forma muito telegráfica, e relativamente à Solverde, dizer que a Solverde, como o Primeiro-Ministro explicou, tem a concessão dos casinos em Chaves, em Espinho e no Algarve. Em Espinho desde 74. Sim. O Luís Montenegro tinha 1 ano de idade e o casino de Espinho tem sido prorrogado em 2020, 2021 por governos socialistas. E também lembrar, da pandemia, no país inteiro. Lembrar que
lembrar, pandemia que provocou estas prorrogações. Luís Montenegro, quando saiu da vida política ativa, foi consultor do Grupo Sol Verde. No âmbito do processo Covid, onde havia umas indenizações, ele foi consultor nessa data. Entretanto, a concessão é dada pelo governo socialista Não é dada, é havia prorrogada. prorrogada e, entretanto, havia uma ação num tribunal arbitral de 18 milhões de euros de indenização a pagar pelo Estado português ao Grupo Sol Verde e ao governo de Luís Montenegro, que recorre dessa decisão e o Estado vai lá poupa 18 milhões de euros. E, portanto, se há uma relação especial de amizade, Luís Montenegro provou que não, que trabalho é trabalho, amizade é amizade, e, portanto, esse valor não foi pago. Portanto, Mas porque ele não disse isso logo? Mas ele disse, o problema é que o Ricardo sabe que Foram 2 o semanas. jornal tem X números de caracteres e só se escreve às vezes o que interessa é o que vende. Só soubemos da Sol Verde. Para aí 2 semanas depois. E isso foi dito. Ficaram mal, Pedro. Era a questão dos solos, Pedro. Os portugueses têm Que ele veio dizer. Os portugueses têm 18 milhões de razões para acreditar no seu primeiro-ministro. Os 18 milhões de razões, as 18 milhões de razões eram os 18 milhões de euros que o Grupo Sol Verde deixou. Significa que ele pode receber 4.500 euros todos os meses. Eles deram. Depois 18 milhões aos portugueses. Agora, ele trabalhava para a Rádio Popular, era na altura presidente faz um trabalho como consultor que não devia da ter Assembleia Geral e, portanto, a vida além da política. E constituiu uma empresa, quando foi para o PSD, para o líder do PSD, vendeu as cotas cedeu as cotas à família. E agora, ultrapassada essa fase. Mas, Pedro, até ele comunicou mal, ele dizer que foi uma ideia dos filhos, quando há datas que a empresa foi constituída, os filhos tinham 15 e 18 anos, respectivamente. Eu acho, volto a dizer, eu faço relação de interesses. Eu gostei do mandato do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Agora, a grande questão é a maneira como comunicou. Agora, vamos ao que interessa e para falar do Presidente da República. Eu não gostei. E só discordo da posição de Pedro Nuno Santos, que é a seguinte. Perguntei de Marcelo Rebelo de Sousa. O Primeiro-Ministro deve ser escrutinado? Deve. Poderá haver uma comissão parlamentar de inquérito? Pode. Deverá ser apurada a verdade? Sim. Deverão ser feitas as perguntas? Sim. Mas parece que Pedro Nuno Santos não está interessado nisso porque já quer rejeitar a moção de confiança, sem saber, sem ouvir o Primeiro-Ministro, não sabe se as perguntas já chegaram e, portanto, primeiro apura-se a verdade para depois retirar a confiança do Primeiro-Ministro. Mas não, vamos retirar a confiança sem a comissão parlamentar de inquérito. Pedro, estás a brincar? Então nós vimos no populismo do Ministro, do Leitão Amaro, bem da discussão da moção de censura, já estava marcada para a próxima semana a moção de confiança. À questão do nosso Presidente da República. Realmente, perante a situação atual, conjuntura internacional, nacional, perante a atual crise política, era de bom tom, penso que era também uma premissa da sua função, estabelecer contactos no sentido de ultrapassarmos esta crise. Acho que era até dever do Presidente da República. Mas ele definiu foi calendário. Pois mas isso eu não concordo. Eu acho que deveríamos escutar todas, em nome do interesse nacional, escutar todas as possibilidades, estabelecer contactos, para que evitar essa crise política. E era esse trabalho que deveria ter feito. E estabeleceu logo um calendário, dia de 11 ao dia 18, estabelecendo já que não havia outra alternativa que não eleições. A forma como Marcelo falou naquela tarde, depois da moção de censura, foi para poder mandar recados a Montenegro. Bom, Ricardo, antes de mais, só queria colocar aqui sobre o passado que foi aqui falado pelo Joaquim. No primeiro governo de Cavaco Silva, em 87, não foi uma moção de confiança que deixou. Foi uma moção de censura. Foi uma moção de censura do PRD. E isto faz diferenças. Tem diferença. Porque uma moção de confiança ao governo, como aconteceu com Mário Soares em 77, que apresenta e a moção é reprovada, ou seja, o governo cai, significa que ninguém concorda com o governo. Diferente é uma moção de censura por um determinado motivo conseguir agregar toda a... Até porque as moções de censura introduzem aspectos que liquidam e que normalmente, essa unanimidade, não é? Normalmente penaliza quem apresenta. Aliás, veja-se o caso na Madeira, que até teve esse cuidado de mandar uma farpa
ao PS, E ao PS na própria República. Exatamente. Há uma farpa do PCP à direita que levou, segundo Chega. o André Ventura, a reprovar ou a abster-se Pronto. na moção Mas, de censura. mas há estas situações que acho que é importante clarificar, porque Montenegro pode pensar que está a seguir as pisadas de Cavaco Silva, mas ainda lhe falta Rodagem. muita rodagem de Tem que comprar um Citroën para Citroën. chegar a Cavaco Silva. No entanto, eu ia pegar naquilo que se passou na Madeira para falar sobre o Presidente da República. Aqui na Madeira, Também não falou. ouvimos, ou não ouvimos, foi um silêncio absoluto por parte do Presidente da República. Antes da moção de censura ser aprovada e já se conhecer praticamente que todos os partidos iriam aprovar a moção de censura, não se ouviu nada. Não se ouviu depois da moção de censura ser chumbada, que poderia eventualmente dar posse ao novo governo. Portanto, na Madeira foi um silêncio absoluto. Só até convocou o Conselho de Estado uma semana depois de ouvir os partidos. Portanto, Primeiro foi ao funeral do Jimmy. Exato. Exatamente. O mesmo Presidente da República que, no ano passado, no início do ano, era fortemente assintoso para todos os casos e casinhos do governo de António Costa, culminando até, ou imiscuindo-se até na escolha de ministros e de secretários de Estado e convidando alguns a sair até pela televisão. Portanto, não se coibia de fazer esse tipo de ingerência, de ingerência de Estado, chamamos assim. Agora, aquilo que se vê é que parece que ficou um pouco sentido por não ter sido avisado que Montenegro ia falar no sábado à noite, e quando se ouve o Presidente da República a falar, já fala de datas de eleições antecipadas, eleições legislativas antecipadas. Ora, isto, para quem sabe ler a linguagem presidencial, é quase um convite a dizer, meus amigos, vamos ter eleições antecipadas porque já está praticamente tudo acertado e será entre 11 e 18 de maio, que é uma absoluta loucura em termos logísticos, em termos, porque basta vermos aqui no caso da Madeira, as eleições são dia 23 de março deste mês, e se for no cenário que o Presidente da República aponta às eleições legislativas nacionais, temos as listas entregues no dia 1 de abril. Portanto, há uma semana, enquanto se discute formação de governo aqui, já se está a discutir ou a ter que integrar. Aliás, introduz mais esse elemento. Quando se fala neste burburinho e sucessão de eleições, parece que não irá haver eleições na Madeira a 23 de março. São completamente ignoradas. Deixou-se de falar das eleições da Madeira e deixou-se de falar das presidenciais, que eram o que ocupavam a agenda mediática quase de candidaturas, além das autárquicas, que essas estão no seu tempo certo, não é? Tal como as presidenciais. Isto de facto veio dar muita volta. Agora, aquilo que se percebe agora claramente é que o Presidente da República tem uma agenda muito próxima ao seu partido, está a favorecer largamente o PSD e vai ficar, já ninguém lhe tira, o cognome do presidente dissolvente, um recorde de dissoluções. Está a ajudar o PSD? Sim, sim. Não atende o telefone ao Primeiro-Ministro e está a ajudar o PSD? Não atende o telefone ao Primeiro-Ministro? Se calhar eram horas impróprias. Não sei se Bem, isso... temos aqui... O Presidente da República atual já me ligou às 2 da manhã. Quando tinha um incêndio em Já viste como saquei aqui uma informação importante? Era a hora. Era indiferente, até porque é um homem conhecido por dormir 3 a 4 horas por noite. Então, o incêndio estava resolvido ou não? É porque ele sabia que estavas acordado, estavas num posto de comando. Não tem dúvida. Joaquim, esta postura de Marcelo conta para alguma coisa? Indicia o quê? Bem, eu não querendo, mas tendo a tendência a fazê-lo, diria que Marcelo é um presidente acuado, para não dizer quase afogado, com o problema do caso das gêmeas, que aliás hoje teve um relatório apresentado. Marcelo não é o mesmo e garantidamente não quereria, no início deste seu segundo mandato, ficar marcado por estes anos.
que se passaram e que levaram, em primeiro lugar, e aqui não sou obrigado a dizê-lo, a desconsideração por todos os madeirenses relativamente à situação política no arquipélago, que estranhamente não ouvimos do presidente comentador o que quer que fosse sobre... Nem na mensagem de ano Nem na novo. mensagem de ano novo. Nem no E agora, numa situação preocupante para o país... Houve um desabafo deselegante no dia em que recebeu os partidos e que, quanto a mim, deveria merecer uma reação dos repúdio, partidos. claramente, que não, e lamento não o terem feito. Que estava aqui no paraíso, agora tem que aturar. Entre estes tipos, não é? Que vêm para aqui chatear-me. Efetivamente é um problema. Mas também ouvimos recentemente Miguel Albuquerque a dizer que entre ao Conselho de Estado e um dia de campanha também. Amor com amor se paga. Exatamente. Portanto, nesse sentido, temos aqui, se calhar, aquele que é o grande problema, que é termos atores políticos que estão-se a esquecer de uma coisa fundamental, que é de Portugal. E realmente esta preocupação, e volto a dizê-lo, é para mim estranho toda a dialética que Pedro Nuno Santos tem tido e que se calhar se tem tido com uma postura mais assertiva, e devia ser ele, Alexandre Leitão Felo, devia ser ele a chamar o Presidente da República também neste campo a dizer alguma coisa, vamos lá procurar aqui entendimentos, e não Marcos Mendes ou Carlos Moedas, porque efetivamente se Luís Montenegro não é confortável, eu até compreendo a situação pessoal, ele se calhar não quer ver nem a esposa nem os filhos numa comissão parlamentar de inquérito, e eu se calhar se fossem os meus também não quereria. Agora, e compreendo taticamente o PSD de pensar que o próximo ano e meio entre CPIs também não é uma solução. Agora, não é aceitável que o PS nos últimos 25 anos teve 21 anos no governo, não é? E perante a situação que o país tem, também se deixe levar por aquilo que o próprio PS sabe que não vai dali tirar nada. Vai beneficiar quem? Esta situação, perante um primeiro-ministro que claramente não está confortável. Um presidente da República que não quer falar sobre isto. Estava na altura de termos outro tipo de soluções. E permite as tuas palavras que esta dissolução até dá jeito a Marcelo. Dá jeito a Marcelo perante a questão que hoje soube do relatório que o André Ventura veio assumir. Sobre aquilo que o Joaquim diz, dando a entender que eventualmente teria que ser o Pedro Nuno Santos. Não teria, mas podia ter outro tipo de a viabilizar mais esta jogada de risco de Luís Montenegro. É preciso perceber que o Pedro Nuno Santos foi eleito com um programa alternativo ao do PSD. Pedro Nuno Santos sempre disse que viabilizaria o programa de governo para permitir que o governo tomasse posse, e o orçamento também foi viabilizado, mas não viabilizaria nenhuma moção de confiança. Votou contra as moções de censura. Nem votava. Quem ouviu os deputados do Partido Comunista falar... Nem votava moções de censura. Ele está a ser coerente com aquilo que disse. E onde é que se pensa Portugal? Nós já falámos disso aqui. Depende muito da redação, depende daquilo que está a ser censurado. Uma coisa é o governo... Não é um jogo de palavras, tu sabes tão bem disso como eu, porque tu és um parlamentar e sabes que uma moção de confiança é o governo a pedir seja dada a confiança. Mas o PS pode-se abster. E é diferente. Sim, claro. Pode-se abster. Aliás, essa não é... É essa a pergunta que eu faço. Porquê que não se abstém? Porque isto não é um governo de confiança. Ponto. E, aliás, confiança é um termo do PS. Vamos fazer a ponte entre esta agitação e crise política nacional que terça-feira terá o seu desfecho na Assembleia da República, ou não, mas tudo indica que sim, e medir consequências para o processo eleitoral em curso na Madeira. Pedro Coelho, de certa forma, a região, não só porque vê cair alguns dossiês, não só porque vê aqui ser implementada uma concorrência desleal, sim, porque nós olhamos para as televisões nacionais e ninguém liga nenhuma àquilo que aqui se passa e que vai para a campanha já este domingo. Em que medida que esta confusão nacional desvia atenções das regionais que aí estão? Eu penso que ajudar não ajuda, mas as pessoas sabem que temos eleições no próximo dia 23 de março, que há, nomeadamente do PSD, há um forte empenho das estruturas locais para que tenhamos um bom resultado. É tentar, sobretudo, abstrairmos daquilo que está a acontecer a nível nacional. Obviamente, esta situação de crise política tem impacto na Madeira, há um conjunto de dossiês, nomeadamente o lançamento do concurso público
da ligação marítima de passageiros continente Madeira vai atrasar. A questão que já foi falada pelo Presidente do Governo Regional, a questão do segundo meio aéreo, foi uma conquista que nós conseguimos no Orçamento de Estado para 2025 também pode atrasar. Acho que não é bom para o país, não é bom para a Madeira, não é bom também para os Açores. Agora, o foco agora são as eleições E há regionais. algum partido na região que possa tirar benefício direto desta convulsão nacional? Eu acho que ninguém ganha com esta crise. Acho que o PS sai prejudicado, que é um partido de poder, tinha que ter alguma responsabilidade. O PS não é o Chega, não é o PCP, tinha que ter alguma maturidade política. Esta sede de poder de Pedro Nuno Santos não ajuda Paulo Cafofo. É importante que os madeirenses também tenham esta leitura. Portanto, a acontecer uma crise política, Certo, a leitura. essa é uma responsabilidade Madeirense. do Partido Socialista, essa é uma responsabilidade do Partido Socialista, que não vai, pelo menos, se abster na moção de confiança, e as razões são claras. Não Podia tanto haver uma confiança é comissão, obrigatória. podia haver É uma obrigatório comissão, ser apresentada uma moção de confiança. mas Quem é que seria apresentá-la? É o Partido Socialista que vai salvar as jogadas de risco do Luís Montenegro. Que vai jogar as cartas para o casino de espinho, deixa o país. Não estás aqui, então o Luís Montenegro é que saca da cartola uma moção de É censura. essa suspeição que é inimiga da democracia. Já repetiste 50 vezes o caso do Solver. Porque ele está efetivamente Quando ele era consultor em de empresa. déficit com as Quando ele era consultor explicações de do caso E Salvador. não sai. Isso que trouxeram E não aqui. sai. enquanto Tu lembras que fica- estavas sentado nessa cadeira e quando se falou do João Galamba e daquilo que foi atirado à Miguel. personalidade e ao caráter do Galamba, vê lá o que é que ele foi acusado até hoje. Tu chegaste a ser presidente da Câmara e fizeste parte de vários executivos da Câmara Municipal do Funchal. Certamente tinha várias relações com grupos empresariais. Tinha relações com o grupo hoteleiro, também tem. Mas Casinos. nunca recebi avanças com nenhum grupo. Não podias receber, Não. não podias receber, estavas em Então, e o públicas. Primeiro-Ministro Isto não recebe. recebia, não O Primeiro-Ministro recebe. Não recebi. Ou a empresa do Primeiro-Ministro recebe, que agora é da mulher ou dos filhos. Mas o Primeiro-Ministro, essa confusão. Agora é dos filhos. Essa confusão, gente. Agora dos filhos. E já não está em casa dele. E já não está em casa dele. Agora Ele está no Porto. explicou que ele já saiu dessa empresa quando era líder do PSD, já explicou que até os lucros não foram distribuídos, já explicou isso tudo. Tu continuas a dizer que é a empresa do Primeiro-Ministro, que ele é consultor enquanto Primeiro-Ministro. Mas ele recebeu ou não recebeu? Ele recebeu ou não recebeu uma avança? Recebeu porque trabalhava para isso. Antes de ser Primeiro-Ministro. Ele recebeu e era Primeiro-Ministro. A empresa continuava no património Mas é dele. porque ele não vai por ser empresa. Não sei, Não vai beneficiar da mulher. Não vai beneficiar da mulher. O assunto está resolvido. Passo para outros. Passo para outros. Ofereceram. Não, Para terceiros. Mas como é que vai? Mas quer dizer, ele tem dois filhos que até estão formados. Sou eu que vou estar. Não, vai por ser empresa. O Primeiro-Ministro é que faz as. Eles estão lá. Tu estás na Assembleia da República e tu é que fazes as leis. Se tu não sabes as leis que Não. deves cumprir, se não sabe, ele está ali a mais. O Miguel está a fazer uma coisa que é transparência Eu e tava- impedimento. Para ele, transparência e impedimento é a mesma coisa. E transparência é uma Não, coisa. não, Outra. Mas há aqui Na tua ótica há há aqui diferença. há ilegalidade. Olha que ele está- Mas há imoralidade. Acaba por ser imoralidade. Agora, a ilegalidade. As 2 semanas a esconder. É, a questão é as 2 semanas, Pedro. Ele respondia às coisas que lhe eram feitas. E, aliás, ele numa interpelação do Pedro Nuno Santos, quando o Pedro Nuno Santos lança o grupo Sol Verde, ele diz que sim, não escondo, que são meus amigos. O O Violas. Manuel Violas é meu amigo pessoal há muitos anos. Jogaram juntos no Disso Sporting de Espinho. não é obstáculo para que no Então, se ele, processo está, recente, se ele está com a consciência tranquila, porquê é que vai apresentar uma moção de confiança? porque na altura ele disse que era preciso haver clarificação. Miguel Silva Gouveia. Porque o PS apresentou a Comissão Parlamentar em inquérito. Apresentou depois. Não. Depois foi ele que veio a público primeiro ameaçar os partidos. Sim, mas isso que aí Sabe? isso que aí Foi ele. Miguel Silva Gouveia, peço que passas então a ponte. Em que medida isto beneficia, penaliza quem disputa as regionais? Bom, de facto, acaba por trazer um contexto nacional para aqui, para a campanha regional, que na verdade já estava a contaminar um pouco da campanha. A questão das malas era uma situação que já se via aqui na campanha regional, até o próprio PSD usou essa situação das malas nos seus cartazes, o que é um exemplo de que o Pedro estava a falar com o Primeiro-Ministro. Nós temos que ter toda esta lisura e não falar sobre isso, mas o próprio PSD local não se coibiu
com base numa pessoa que não está acusada tanto quanto se sabe, ainda é arguída, mas fez campanha com uma situação, um E caso aqueles cartazes na do Ponte Chega. Boa também, na praia. Do Chega. Isso já é giro, não há problema. Eu não estou a falar disso. Mas falas do que interessa, falar também. disso. Eu estou a falar. Tu estavas a dizer que deve-se deixar o Primeiro-Ministro em paz. Mas o teu partido aqui na Madeira fez uma situação semelhante àquela que estás a pedir que não se faça. Mas isto é preciso saber medir e olhar para os dois lados com a mesma régua. Bom, mas isto o que vai acontecer é contaminar mais aqui as autárquicas. E se calhar vamos. As autárquicas não. Esperamos As que até regionais. lá isso já esteja mais ou menos. Não, o As Miguel regionais. Silva deixou escapar o foco. A vontade, a vontade. Se calhar, não? Mas para Ficámos já, com uma meia questão, Ricardo. para já regionais. Vai contagiar as regionais e vamos ter, se calhar aqui na Madeira, alguém a dizer outra vez Montenegro 0, António Costa, ou foi ao contrário, Montenegro 1, António Costa 0. Estás a brincar aqui com os portugueses. Estás a Eu não estou a brincar com a vida, isto foi o que ele fez nas últimas eleições regionais. Ele veio cá e considerou a vitória de Albuquerque na Como uma Madeira vitória dele também. como uma vitória dele. Portanto, é normal que estejam os dois umbilicalmente ligados. Embora Esteja- Miguel Albuquerque disse esta semana que não precisa Não de precisa dele Miguel. cá. Não precisa de cá do Luís Montenegro. Sei se precisa, se não precisa. Quem sabemos que precisa é o CDS, que esqueceu-se de pedir A a subvenção. subvenção e de certeza vai precisar do Nacional, do Partido Nacional para poder fazer a campanha. Mas acho que ninguém aqui pode dispensar os contributos Pensava a nível que nacional. o Miguel estava a mandar já uma boca clubística, que o CDS vai precisar do Nacional, porque o Marítimo, Exato. a coisa não está Não está fácil. fácil, não está fácil. Vamos falar de Coisas futebol, melhores. vamos falar Exato, da exato. semana política, mas podemos falar de futebol também. Sim, sim. Joaquim, em que medida que isto contagia, contamina, deturpa, confunde as regionais? Sim, confundo. Mas antes disso, apenas dizer que qualquer dia na política apenas temos pessoas sem história e carreirismo político. E isso é problemático. Até porque há aqui questões que, pronto, acabam por não ser questões, e estas do Primeiro-Ministro, Até porque da lei dos solos, até fomos porque o campeões. governador funciona a vez, quem está no poder Exatamente. Portanto, está queimado. é sempre problemático. A não ser que caminhemos para o radicalismo, como aconteceu nas eleições americanas, em que, independentemente do que dissessem, aprovia a quem acabou por aprover. É assim, nem PS nem PSD retiram nada em termos de regionais desta situação. Agora, dá-me a ideia que, por exemplo, um partido como o Chega, se calhar poderá ver a sua possível debacle aqui esbatida com esta situação, porque já ninguém fala do Miguel Arruda. Portanto, todas essas situações que envolviam o Chega e que estavam na Nem crista de Magno Costa. já não interessa, exatamente, não interessa, nada disso interessa. Do vereador da Câmara de Lisboa, suspeito de pedofilia. Exatamente, portanto, todos esses assuntos acabaram. Claro. E isso acaba por aprovir realmente estes partidos. Que no caso do Chega, que procura cavalgar tudo isto, comunicando muito melhor ao seu eleitorado do que todos os outros, e realmente poderá evitar que o Chega tenha aqui um resultado pior do que aquele que teria. De resto, é aquilo que se ouve por aí, são todos iguais. E isso é que é mau, volto a dizer, isso é mau porque nós precisamos de confiar na classe política, as pessoas que servem o interesse público têm que ser valorizadas e acabam por ficar aqui, e reparem, não estamos aqui a discutir um assunto em que se trata tanto de ilegalidade. Estamos a falar de situações que são diferentes e que vão fazer cair um governo, como aconteceu com António Costa. Vamos Um parágrafo. Foi um parágrafo que fez cair António Costa, e aqui neste caso é uma situação que, não sendo ilegal, que o Pedro disse bem, se calhar se fosse com qualquer um de nós, o que é que iríamos fazer? Bem, se calhar ela, sendo jurista, sabia que era casada com comunhão de mas é uma não situação. Quem decide são os tribunais. Claro que sim, é uma não situação. E é o segundo governo que o país perde por situações menores, numa altura em que o país precisava de um governo a governar, e repito, como já disse no início, este era um governo que estava a decidir e que agora de repente temos aqui, vamos contar 2, 3 meses em que não vamos ter governo. Em 30 segundos a cada um, uma recomendação para a campanha das regionais que aí vem. Pedro. Falar a verdade e prometer somente aquilo que é possível ser
concretizar. Miguel Silva Gouveia. Bom, eu acho que importa falar para as pessoas daquilo que lhes vai atormentando ou afligindo no dia a dia, mas sempre com medidas credíveis. Eu tenho ouvido ultimamente muita gente falar e apresentar propostas completamente estapafúrdias, 500 apartamentos por ano. desconhecedoras do setor. Eu falo, por exemplo, do setor energético. Pedir para que Sim. na Madeira o setor energético seja como um mercado livre qualquer, é um desconhecimento profundo daquilo que se está a viver no setor. Portanto, falar a verdade, estudar primeiro e falar com conhecimento de causa. Joaquim. Bem, não vou fugir muito disto, portanto, dizer menos soundbites e apresentar medidas que resolvam a vida das pessoas, que claramente tragam, que dê esperança às pessoas, que é aquilo que eu acho que a nossa sociedade hoje começa a precisar verdadeiramente. Isto é uma nota muito rápida. Eu tenho reparado, sobretudo nos partidos da oposição, que as propostas são as mesmas de há 10, 15 anos. Repete-se a questão do sistema fiscal próprio, a Então, questão da saúde, há questões temáticas e específicas que Eu pensei vão se também. repetir. Ricardo, Não vai, 30 segundos também. É assim, tivemos esta semana Miguel Albuquerque a apresentar a mesma obra que já tinha apresentado em 23, no caso de Santo António, o Nó de Santo António, em que Miguel Albuquerque foi lá outra vez apresentar a mesma obra e ele tem sido useiro e vezeiro nisso. Há nós que Aprendi são, duas receitas novas esta semana. há nós que são difíceis de desatar. Desatar. Pedro, uma última questão para ti. Depois de terça-feira, qual será o teu futuro? Caso caia. E como é que vai votar? Qual o sentido de voto? Vamos ver, vamos ter que continuar a trabalhar pelo partido e trabalhar para Luís Montenegro seja novamente o primeiro-ministro. Fica concluído o debate da Semana Louca com o Joaquim Sousa, o Miguel Silva Gouveia e o Pedro Coelho. Nós voltaremos na sexta-feira decisiva, a última hora das eleições, da campanha para as eleições regionais. Será aqui passada a pente fino. Fiquem bem. Fiquem bem.